Fala, povo de Deus, terceiro dia da nossa série, A Graça de Deus, 2 Coríntios capítulo 3. E hoje já deixo aí um alerta de vídeo onde aprenderemos a verdade de um versículo que é tão mal ensinado. Amém? Distorcido. Sem mais delongas, a Bíblia diz: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, o que é que fala do ministério de Paulo? O que dava reconhecimento ao ministério de Paulo não era ele mesmo falar dele, mas eram as vidas transformadas através do que Deus fez através de Paulo. Entendeu? Então, o que realmente fala de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um ministério, não é a própria pessoa se exaltar, não é o número de seguidores na internet, não é o tamanho da sua igreja, não é nada disso. O que fala realmente sobre o ministério de alguém são as vidas que foram transformadas através daquele ministério. Amém? Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Então nós, que estamos em Deus, somos uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, nós somos uma carta. E quem escreve essa carta é o Espírito do Deus vivo. Então, o que é uma carta? Uma carta é uma mensagem. Nós somos uma mensagem. E quem é que gera essa mensagem em nós e através de nós? O Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo gera uma mensagem através da nossa vida, do nosso modo de viver. O Espírito do Deus vivo gera uma mensagem através das nossas palavras, porque ele usa a nossa boca para se comunicar. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, está falando da antiga aliança, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos na pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, antes, lá no Antigo Testamento, Deus mandou Moisés escrever os 10 mandamentos na tábua, né? Mas agora, na nova aliança, Deus escreve a sua lei no nosso coração. Amém? Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então Paulo está falando novamente, e vocês são uma carta nossa, vocês são resultado do nosso ministério, mas não é porque eu sou capaz, é porque Deus me capacitou. Então, mesmo diante das pessoas transformadas através dos nossos ministérios, nós não podemos achar que foi nós que fizemos, não posso achar que foi o Vitor que fez. Quem fez foi Deus, através do Vitor, mas quem fez foi Deus. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui está um versículo muito distorcido nos dias de hoje, tá? Principalmente no meio pentecostal. Eu amo o meio pentecostal, eu tenho uma linhagem muito mais pentecostal, mas no meio pentecostal, estou generalizando, não são todas as pessoas, mas muita gente dentro desse meio ensina isso errado. Por quê? Porque no meio pentecostal existe uma maior manifestação dos dons espirituais. E aí uma galera pentecostal olha para os não pentecostais e falam: vocês têm letra, vocês só têm conhecimento da escritura, mas vocês não têm espírito, vocês não têm mover, vocês não têm dom, vocês não têm manifestações sobrenaturais. Aí fala: cuidado, hein, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Querendo dizer o quê? Não adianta só ter conhecimento da Bíblia, tem que ter as manifestações do Espírito Santo. Só que aí distorce o versículo. Eu acredito que tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Deus tem que cooperar conosco através de sinais e maravilhas, como ele fazia com os discípulos, né? Isso é uma prova do verdadeiro evangelho. Tem que ter os dons espirituais, como nós já aprendemos na série anterior. Porém, o que esse versículo está falando é o seguinte: quando ele diz da letra, ele está falando da antiga aliança, de Moisés. E quando ele diz do Espírito, ele está falando da nova aliança, de Cristo.
Então a letra mata. O que veio com Moisés não salvou ninguém, mas o Espírito vivifica. O que vem agora no tempo da graça, esse é capaz de salvar. Olha, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, a antiga aliança, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, está muito claro aqui que Paulo está falando uma comparação com o tempo da lei e com o tempo da graça, com o tempo de Moisés, com o tempo de Cristo, com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. A letra mata, porque quem vive apenas na Antiga Aliança não tem vida em si, mas quem vive na Nova Aliança em Cristo, esse recebe vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então não tem nada a ver com dom espiritual, com manifestações sobrenaturais no seu culto ou não. Não tem nada a ver com quem conhece muito da Bíblia e com quem se move muito no mundo espiritual. Não tem nada a ver, até porque cada um tem um chamado. O que Paulo está falando aqui é sobre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Essa aqui, a Antiga Aliança, produziu morte. Essa aqui, a Nova Aliança, produziu vida. Tá? É só isso. É muito mais simples do que fazem parecer. A letra mata a Antiga Aliança, mas o Espírito vivifica a Nova Aliança. Eu quero ser vivificado, então eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que entregar minha vida a Cristo. Então, terei vida. Acabou. Tá? É só isso. Amém? Simples como isso. Versículo 12 em diante. Um assunto muito interessante agora. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então eu tenho esperança no quê? Na vida. Eu tenho esperança na Nova Aliança, eu tenho esperança no Espírito Santo, eu tenho esperança em Cristo. Então eu demonstro confiança. Não somos como Moisés. Olha isso, gente. Eu vou dar uma opinião particular. Para mim, particularmente, Moisés é o homem de maior intimidade do Novo Testamento. Um dos maiores de intimidade... Moisés é o com mais intimidade com Deus no Antigo Testamento. E um dos que tem mais intimidade com Deus em toda a Bíblia. Esse homem era um exemplo. Esse homem falava com Deus face a face. Esse homem foi usado por Deus para enviar as 10 pragas, para abrir o Mar Vermelho, para fazer chover pão e carne do céu. Esse homem viveu milagres extraordinários. E aí Paulo fala agora, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, a Bíblia nos ensina que quando Moisés entrava na presença de Deus, o rosto de Moisés começava a brilhar. Então, quando ele saía da presença de Deus, o seu rosto estava brilhando muito. E as pessoas ficavam admiradas com aquilo. Mas com o passar dos dias, aquele brilho ia diminuindo, até que Moisés entrasse novamente na presença de Deus daquela forma. Mas, para que o povo não percebesse que o brilho estava diminuindo, Moisés colocava um véu no seu rosto. Ele não colocava um véu no seu rosto para que os israelitas não se assustassem. Ele colocava um véu no seu rosto para que os israelitas não percebessem que a glória que estava no seu rosto estava sumindo. Sabe o que Moisés está fazendo? Moisés está vivendo de aparência. Moisés não quer que os outros percebam que o brilho no seu rosto está diminuindo. Moisés não quer que os outros pensem que a intimidade com ele e Deus já não é mais a mesma. Moisés não quer que os outros pensem que o seu ministério já não é mais tão poderoso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque continuava sendo poderoso, ele continuava tendo intimidade com Deus, a unção dele não estava diminuindo. Mas Moisés preferiu colocar um véu no rosto, para não mostrar a sua verdadeira aparência. E tem muita gente assim, colocando um véu no rosto.
tá mal, tá quebrado por dentro, mas por fora finge que tá tudo bem, se faz de tanque de guerra e suporta tudo e todos e tá com um véu no rosto. Tem gente que realmente tá perdendo a unção que tinha, mas coloca um véu no rosto e quer se fazer de espiritual. Tem gente que tá afastado, tá desviado, mas quer dar lição de moral nos outros. Tá com um véu no rosto, tá fingindo que ainda tem glória, mas não tem mais. Será que a gente está vivendo com um véu no nosso rosto? Será que a gente está vivendo de aparência para os outros, mas por dentro, nosso exterior, já não está tão bonito assim? Sabe quem é que vivia com um véu no rosto? Os fariseus, os religiosos, que Jesus chamou de sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro está podre, está morto. Será que nós temos vivido com um véu no rosto? Jesus falou sobre muitos que vêm com a aparência de ovelha, mas por dentro são lobos. Véu no rosto. Uma coisa por fora, outra coisa por dentro. Uma coisa na igreja, outra coisa na igreja. Uma coisa na frente de todo mundo, outra coisa quando ninguém está vendo. Véu no rosto. Será que a gente está vivendo com um véu no rosto? Paulo está falando, não seja como Moisés, que vivia com um véu no rosto. Chega de viver de aparência. Está na hora da gente ser transformado verdadeiramente. Está na hora de você ter unção de verdade. Está na hora de você ter um caráter cristão e aprovado de verdade. Está na hora de você ser um exemplo de verdade. Está na hora de você ser crente de verdade. Está na hora de eu ser crente de verdade. Chega de viver com um véu no rosto. Por quê? O que adianta? Os homens nos aplaudem. Olha o véu no rosto dele. Ele está fazendo para que a gente não veja toda a glória. Acham que estamos super bem. E o céu está falando... Moisés, você está com isso por outro motivo. Eu estou vendo o seu coração. As pessoas não estão vendo o seu coração, estão vendo só o véu e achando que você está super espiritual. Mas eu estou vendo o seu coração, Moisés. Eu estou vendo que isso aí é só para esconder uma verdade que você não quer que os outros saibam. Até quando nós vamos viver com um véu no rosto? Chega de viver de aparência. Versículo 14. Na verdade, a mente deles, dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Agora já está falando de algo espiritual. Um véu que quando o povo de Israel lê a Torá, lê o Antigo Testamento, eles continuam com esse véu. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o seu coração, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Agora a gente está falando do véu, mas como uma figura de algo espiritual, que impede as pessoas de verem a verdade. E hoje em dia acontece isso. Pessoas estão sendo impedidas no mundo espiritual de se encontrarem com a verdade que é Cristo. E é só Cristo que remove o véu. Por isso que a Bíblia diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, é um falso Deus, é Satanás. Ele cegou o entendimento dos descrentes. Tem gente com um véu espiritual, tem gente cego pelo diabo. E aí muitas vezes a gente quer abrir a cabeça da pessoa e fazer ela se converter a Cristo. A gente quer que ela em um dia mude de vida completamente. Mas a gente tem que entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a pessoa não é culpada. A nossa guerra é contra principados e potestades. Nós temos que atacar o mundo espiritual. A pessoa não tem culpa, ela é vítima de um ataque espiritual. Então nós precisamos orar por algumas pessoas para que o véu dos seus rostos caiam por terra e elas possam ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. A gente fala de Deus, mas a gente quer levar Deus de uma forma humana para as pessoas. E quando as pessoas não aceitam a gente de uma forma humana, fica triste, fica bravo, fica de bico. A gente está falando de Deus. Deus é Espírito. Por isso é importante que os que o adorem o Espírito e verdade. João 4. Deus é Espírito. Nós somos cartas vivas de Cristo, escrito pelo Espírito de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então nós temos que encarar as coisas com mais espiritualidade. E entender que tem pessoas que ainda não estão em Cristo porque tem algo no mundo espiritual as impedindo. Então nós precisamos criar uma maior intimidade com Deus, ter um maior acesso ao mundo espiritual.
entender as coisas espirituais de uma forma mais profunda. Para que então a gente possa entrar no mundo espiritual através do poder que é no nome de Jesus e ajudar essas vidas. Porque para ajudar de forma humana, existem muitas pessoas. Existem os psicólogos, existem os psiquiatras, existem os coaches, existem 1 milhão de pessoas e profissões. E eu não estou falando mal de nenhuma delas, porque quem me conhece sabe que inclusive a minha mãe é psicóloga. Mas para ajudar de forma humana, existem diversas profissões, existem diversos profissionais. Agora, para ajudar de forma espiritual, é só alguém que tem abertura no mundo espiritual. É só alguém que carrega o Espírito de Deus e entende as coisas espirituais. E aí não se trata de profissão, e aí não se trata de algo que é ensinado e aprendido na faculdade. Aí se trata de alguém que tem joelho no chão, boca no pó, tem conhecimento da Bíblia e entende que tal pessoa precisa de ajuda espiritual. Porque está preso, porque está cativo, porque está cego, porque está com um véu no rosto e não consegue ir para Cristo por causa disso. Mas não adianta brigar, não adianta bater boca, não adianta falar, você nunca vai na igreja, eu chamo e você não vai, você não tem jeito. O problema é espiritual. Talvez você que está me ouvindo tenha um problema espiritual. Talvez você não consegue se firmar na igreja porque você está com um problema espiritual. Você não consegue ter constância com Deus porque você tem um problema espiritual. Você não consegue se libertar de algo porque você tem um problema espiritual. E você tenta de todas as formas e com todas as suas forças vencer isso e não vai conseguir dessa forma. Por quê? Porque um problema espiritual é resolvido de forma espiritual. Entendeu? Então o que eu faço, Vitor? Você se posiciona com Cristo. Você começa a orar muito. Você cresce espiritualmente. Você alimenta o seu espírito. Como é que o seu corpo cresce? Você se alimenta bem, você dorme bem, você treina, o seu corpo cresce. Como é que o seu espírito cresce e se fortalece? Você o alimenta bem, com palavras, com ministrações que você ouve, com a Bíblia que você lê, com oração, com jejum que você faz. Aí o seu espírito vai ficar forte. E aí você vai ter força para agir no mundo espiritual, através do nome de Jesus. Amém? Conseguiu entender? Versículo 17 para encerrar. Ora, o Senhor, S maiúsculo, é o Espírito. Olha que interessante. Só o Senhor é Deus, então Deus é o Senhor, a Bíblia diz. Está falando do Pai, o Pai é o Senhor. Aí também Filipenses 2 diz que Jesus Cristo é o Senhor. Agora vem aqui 2 Coríntios 3 falando que o Espírito Santo é o Senhor. Né? É 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Já falamos isso aqui 1 milhão de vezes. Ora, o Espírito é o Senhor. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Onde Deus se manifesta, a liberdade. Amém? Então, qualquer área da sua vida que está presa, que está cativa, que está oprimida, é porque Deus não está nessa área da sua vida. Porque aonde Deus está, há liberdade. Então, se tem alguma área da sua vida cativa e presa, emocionalmente, espiritualmente, judicialmente, qualquer coisa, é porque Deus não está nessa área. Porque quando Deus entra, a liberdade, a libertação, a mudança de estado. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como nós somos transformados? Com glória. Essa glória vem de quem? Do Espírito Santo. Quem é que nos transforma? A glória do Espírito Santo. Somos transformados pela glória do Espírito Santo. Temos que ter intimidade com o Espírito Santo, temos que ter contato com o Espírito Santo, temos que ter acesso à glória do Espírito Santo. E é isso que nos transforma, tá? O que gera uma verdadeira transformação na vida de alguém é essa pessoa ser alcançada com a glória de Deus. Tá? Então nós estamos falando de problemas espirituais. Qual é a solução? Orar para que a glória de Deus se manifeste. E é assim que seremos transformados. Você não é transformado através de uma boa mensagem pregada por um pastor que tem uma boa oratória. Você não é transformado simplesmente através de um louvor porque o músico e o cantor têm uma voz afinada e tocam muito bem. Não, você é transformado pela glória de Deus.
É a glória de Deus que te transforma. É a glória de Deus que muda a sua vida. Então busque pela glória de Deus. Amém? E é isso o que mudará toda a sua história. Tá? Esse é o capítulo 3. Um beijo no seu coração e eu te espero aqui amanhã no capítulo 4.